Comecei a clinicar, algumas coisas me chamaram muita atenção. Uma delas era um público muito jovem, né, que eu comecei a atender, pessoas na faixa de 19 a 25 anos, mais ou menos. E com características, apesar de quadros muito diferentes e de queixas muito diferentes, tinham características em comum que começaram a me chamar muita atenção. Né? Essas características eram uma falta de projeto de futuro, que num jovem é muito esquisito, né? Não tem nenhum projeto de futuro, não conseguir se imaginar no futuro, né? Nem que esse futuro seja próximo. Eram pessoas que viviam o presente. Algumas pessoas com queixas que pareciam psicossomáticas, outros com queixas depressivas. Um tipo de narrativa que eu chamei na época de uma narrativa parnasiana. Era um tipo de fala muito imagética, o que era um complicador, porque é um tipo de fala que te joga numa cena, quer dizer, é muito difícil você abstrair, né? É o paciente que chega e conta uma cena, por exemplo, de rua. Na rua você trabalha, no prédio em frente, você sabe o que ele está falando. Você é imediatamente jogado na cena, né? E é muito difícil você sair da cena para ouvir isso de uma outra maneira. Esses pacientes específicos, foram 2 ou 3 que eu fiz um recorte na época, chegaram com uma fala muito parecida na primeira entrevista, que é: eu existo daqui para cima, como se não tivesse corpo. Então tinha muita coisa estranha, quer dizer, tinha uma relação com o tempo que era inteiramente diferente, tinha uma relação com o corpo que era curiosa, pelo menos, e uma fala que me dificultava muito a trabalhar. Então, a sensação que eu tinha com esses pacientes era que eu não tinha sido treinada para aquilo, que eu não saberia o que fazer com aquilo. Né? Eu tinha sido treinada para livre associação, para uma escuta, né, que pudesse também ser livre associação, uma escuta flutuante, que eu pudesse, né, que falasse de sonhos. Essas pessoas não sonhavam, nem lembravam nada do passado. Muito pouco. Então eles não tinham história para trás, eles não tinham projeto para frente, eles viviam o presente, uma fala inteiramente capturante, digamos assim. Mas eram pessoas que, mesmo diante da minha dificuldade específica do que fazer com aquilo, não faltavam, eram pontuais, como se elas estivessem apostando tudo naquilo. Era preciso que eu pensasse alguma coisa. Alguns anos depois, na universidade, você é obrigada a fazer, nesse momento, né, a fazer pesquisa teórica. Eu fiz algumas, mas aquilo não dava conta, mas, enfim, me ajudou muito, porque eu comecei a pensar esses pacientes e eu tinha acabado de fazer uma tese em Firenze, mas não queria ser nem conhecida como uma ferenziana, nem ter como referência única um autor. Eu tenho horror a isso, eu tenho horror de igreja. Então, né, essas referências que a psicanálise teve durante muitos anos a um único autor que fica ali pregado naquele negócio, me parece uma coisa muito religiosa e muito sectária. E eu tinha muito medo. E quando eu fiz a minha tese, Firenze foi um autor descoberto por Lacan na França.
Lacan é a primeira pessoa que traduz um artigo diferente, que é a Confusão de Línguas. Ele traduz em 68. Pouco tempo depois, ele pede, dentro não me lembro qual era exatamente a instituição que ele estava nesse momento, mas ele pede que seja feito um seminário sobre Ferenczi, que é um seminário que vai durar 2 anos. Logo depois, se consegue a autorização para publicação em francês da obra completa. Ninguém tinha publicado a obra completa. Quem publica pela primeira vez a obra completa de Ferenczi é a França. Depois você tem os Estados Unidos, a Inglaterra tinha publicado 3 volumes, mas não é da obra completa. Em alemão você não tinha, em húngaro menos ainda, porque Ferenczi escreveu tudo em alemão, né? Ele era do Império Austro-Húngaro, ele era obrigado a escrever em alemão. E ele depois traduzia algumas coisas para o húngaro. Então, a França fica muito responsável porque a testamenteira de Ferenczi foi Vaillant durante muito tempo. E a sobrinha de Vaillant, que chama-se Judith Dupont, era uma francesa, que é quem fica como testamenteira quando Vaillant morre. Então, é ela que movimenta tudo para que seja feita a publicação. Então, isso foi feito, e nessa época que eu estava fazendo a tese, tinha uma grande teórica que eu acho a maior de todas, e importante, que era uma húngara chamada Maria Torok, e o marido dela, que era o Abra, que tinham trabalhado muito em Ferenczi, trabalhado questões teóricas muito pertinentes, tinham um histórico muito pesado, eles eram húngaros, tinham ido para a França, a França maltratou muito o Abra, né? A França não, a SPP, né? Maltratou muito o Abra, ele sai da SPP, uma situação muito difícil, ele já estava mais velho, ele era didata da SPP, foi uma coisa horrorosa, foi um escândalo. Porque é isso, tinha um certo sectarismo, eles eram muito próximos de Derrida, e Derrida era uma grande ameaça para a psicanálise. Na verdade era isso, todo mundo morria de medo do Derrida. Então, achavam que tudo que era ligado ao Derrida, eu não vou entrar em detalhes da história, porque isso não vale a pena, era ligado ao Lacan, e a SPP tinha feito um núcleo anti-Lacan importante na França. Mas quando eu vou trabalhar a tese, tudo para dizer, quando eu fui trabalhar a tese, eu fui ver alguns teóricos. E eram pessoas exatamente isso, sectárias. Uma dessas pessoas que eu levei a minha tese, levei um capítulo para ser discutido, essa mulher chorava na minha frente, copiosamente, porque dizia que não conseguia imaginar que alguém tivesse dito isso diferente, eu não sabia nem o que é que tinha ofendido tanto. Mas alguma coisa que eu tinha escrito tinha ofendido loucamente, né? E eu saí dali horrorizada, disse, Deus me livre, né? Isso eu não quero para mim, nada nem parecido com isso. Então eu tinha muita questão com relação a isso, mas na verdade, quer dizer, diante daqueles casos, Ferenczi era a tábua de salvação. Não tinha outro autor que tivesse trabalhado com casos difíceis, como ele virou um especialista de casos difíceis, com casos tão parecidos com aquilo. Então, não dava para dar as costas, bem, eu queria também dar as costas, mas enfim, ele era uma referência meio que fundamental. E nessa hora a Torok me ajudou muito, porque a Torok, uma das coisas importantes da obra de Ferenczi é a teoria do trauma de Ferenczi. E a Torok faz uma análise disso muito interessante, que ela vai dizer essa definição, quer dizer, essa organização psíquica que o Ferenczi está mostrando é uma organização melancólica. Mas o leque é muito grande. Quer dizer, ele abre um leque muito grande para pensar a melancolia. Quer dizer,
não para pensar, não que ele diga que esses pacientes são melancólicos, mas que aquela definição que Freud tinha dado, né, daquele nível de cisão do eu, aquele nível, né, da sombra do objeto que cai sobre o eu, e de uma série de coisas levantadas no artigo de 17, tinham a ver de alguma maneira com o que o Ferenczi trabalhava. E aí eu comecei a falar desses pacientes. Num primeiro momento eu criei um grupo pequeno de trabalho fora da universidade para discutir clínica com essas pessoas. Nessa época eu estava chegando, como eu era a única pessoa que tinha falado sobre Ferenczi, eu meio que circulei em todas as sociedades e eu não queria estar vinculada a nenhuma sociedade. Então eu circulei, dei palestra, curso, não sei o quê, mas aí eu fiz um grupo de trabalho e nesse grupo, quando eu começava a descrever esses pacientes, ficava uma coisa assim: não, mas não são neuróticos, não, mas não são psicóticos, não fantasiam, não sonham, não fazem lapso, era tudo na negativa. E aí teve uma hora que caiu a ficha de se isso é um discurso melancólico. É assim que o melancólico fala, na negativa. Eu estou fazendo não estou escrevendo, tá? Eu estou começando a falar desses pacientes como um melancólico fala. E alguma coisa esquisita, e alguma coisa estranha. E aí fiquei nisso até que eu encontrei o Júlio. Na época eu trabalhava em Niterói, eu não me lembro o nome exatamente, mas enfim, num hospital psiquiátrico importante que tem aqui em Charitas, não é mais. E ele disse: vamos começar a pesquisar dentro do hospital para ver o que a gente acha de paciente ou discutir, não sei o que. Ele disse: claro. Aí logo depois ele foi para o YouTube e aí a gente criou o NEPEC. E aí que o NEPEC nasce. O NEPEC nasce dessa ideia de que a gente quer falar de pacientes contemporâneos, uma questão contemporânea, uma coisa que não é que não existisse antes, mas não era prevalente. Tanto não era prevalente que o único cara que trabalhou isso foi Ferenczi. A prevalência era outra, era a histeria, era a neurose obsessiva, era uma psicose, mas não era esses casos, de jeito nenhum. Esses casos se mandavam para ele. Ele era o especialista em casos difíceis, naquilo que ninguém queria, ninguém sabia o que fazer, mandava para ele. Na época a Europa era uma Europa curiosa, quando você vai estudar a história, é curioso, porque as pessoas se mudavam para a Hungria para fazer uma análise. Hoje em dia as pessoas não fazem nem análise se o bairro for muito longe. Entendeu? Então, as pessoas se mudavam. Iam de Malicuia fazer análise na Hungria, sem falar a língua, sem conhecer o país, coisa estranha. Elizabeth Severne, que é uma paciente conhecida do Ferenczi, era uma americana, e saiu dos Estados Unidos e se mudou para a Hungria. E muitos outros, Klein foi paciente de Ferenczi, Jones foi paciente de Ferenczi, enfim, muita gente. Mas ele gostava, o que ele gostava mesmo era desse tipo de paciente. Paciente, histérico, não sei o que, não tinha muita paciência. Neurose obsessiva, não era o que fazia a cabeça dele. E então a gente começou a fazer, quer dizer, eu na universidade, teoricamente, uma distinção entre a questão de não ser nem neurose nem psicose, quer dizer, a questão da melancolia, entrar aí um modelo para a gente pensar que não fosse um modelo balizado pelo recalque, porque é o que vai dar conta da neurose e da psicose, da perversão, é um modelo balizado pelo recalque. Isso não dava conta desses pacientes, não adiantava. Isso não servia. E aí, que balizadores a gente usaria?
para pensar. E a gente ousou, né, ter como balizador exatamente essas questões que a gente tinha levantado, ou seja, a relação com o tempo, com o corpo e a narrativa e o tipo de transferência. Né? Como é que essa relação transferencial se dá? Pouco antes de ser fundado o NEPEC, eu falava muito sobre esses casos, sobre a questão do modelo melancólico, né, de se a gente não podia pensar um modelo que não fosse nem um modelo neurótico, nem um perverso, nem um psicótico, mas um modelo melancólico, que aliás tinha sido levantado pelo Bergerier. Isso não é uma novidade minha, não. Bergerier tem um livro chamado A Geografia da Clínica, uma coisa assim, onde ele levanta a ideia do modelo melancólico. Ele levanta só, na verdade ele não destrincha, mas ele levanta essa ideia de um modelo narcísico, que seria um modelo melancólico. E eu fui chamada a Recife para uma instituição muito interessante que tem em Recife, chamada CPPL, que trabalha com autismo e é uma referência em autismo há muitos anos. E aí fiz uma conferência lá. Quando eu terminei, alguns jovens vieram me procurar, dizendo, olha, esses pacientes que você falou, da maneira que você apresentou, esses pacientes lembram muito os pacientes que a gente atende no Hospital das Clínicas, em que tem, que são pacientes com lúpus sistêmico. Né? São o quê? Com lúpus. Lúpus sistêmico. Né? Tem dois tipos. Eritematoso e o sistêmico. E eles aí tinham uma enorme bagagem de trabalho em cima desses pacientes, com coisas extremamente interessantes que eles já tinham trabalhado e pesquisado. E aí a gente se encontrou, teve uma longa conversa, eu ouvi um pouco desses pacientes. E quando eu cheguei, né, eu propus, olha só, tem essa história que é uma história engraçada, uma história interessante, tem essa experiência. E a gente então resolveu que a primeira pesquisa do NEPEC, o NEPEC nasce de uma ideia, eu ia falar isso, de se fazer uma pesquisa teórico-clínica. Ou seja, de fazer aquilo que a gente acha que a psicanálise tem que ser. Ou seja, a clínica interroga e você produz teoricamente a partir de uma interrogação da clínica e não ao contrário. Ou seja, não é a partir do que você sabe teoricamente que você vai enquadrar o seu paciente. Né? Você vai botar ele na caixinha. Ele produz alguma coisa que você acha que não está dando conta, teoricamente, e isso tem que te levar a uma produção teórica. Então, esse é o eixo fundamental. Né? E a gente pensou no NEPEC como sendo um núcleo de atendimento, né? De atendimento voltado para o tema da pesquisa, com pacientes selecionados para pesquisa. E esses pacientes seriam atendidos pela equipe. O NEPEC faria discussão teórica, que esses casos trariam, daria supervisão para essas pessoas, evidentemente, e teria um controle externo. Eu achava fundamental para a gente não começar a falar só entre a gente, virar uma coisa endógena. Você fala consigo mesmo, todo mundo começa a concordar com tudo que você diz, todo mundo acha, ele vira uma igreja. Vocês podem perceber, eu não gosto de igreja. Eu fui criado por de freira de um ouro. Então, tudo que tem um cheiro, né, eu não gosto. Então eu queria que o controle fosse externo, ou seja, que depois que a gente tivesse produzido alguma coisa teoricamente, a partir de questões clínicas, a gente chamasse pessoas de fora
queriam discutir, fresquinhos, sem nunca ter ouvido a gente, que seriam discutidos com essas pessoas e essas pessoas, então, trariam questões para a gente continuar a trabalhar. Né? E assim tem sido. Né? Funciona dessa maneira. A primeira pesquisa foi uma pesquisa, então, a gente entrou em contato com a HU, com uma psiquiatra da colagenose, do HU, que nos enviava alguns pacientes com lúpus. E a gente pensou num primeiro momento, e fizemos, como se fosse alguma coisa comparativa. Pegamos alguns pacientes com depressão no IPUP e trabalhamos conjuntamente com esse. O grupo de atendimento tinha tanto pacientes com lúpus quanto pacientes com depressão. Essa depressão era bem marcada, ou seja, a gente não queria um melancólico clássico grave, né, o chamado depressão maior, e a gente não queria uma depressão histérica, se possível. Né, isso a gente nunca sabe, mas, se possível, não ser uma depressão histérica. E a gente fez a primeira pesquisa, que foi riquíssima. Foi riquíssima. Essa pesquisa durou anos. Esses pacientes trouxeram questões. Né? Você tinha um leque enorme, porque o legal, eu acho que no NEPEC, que é bom, é que você, a partir de determinadas ou sintomas ou características, você não fecha um tipo de organização psíquica. Então você tem tudo. A gente tinha histéricas, tinha pacientes que lembravam muito um falso self, né? Lembravam muitas vezes um falso self. A maior parte dos de lúpus eram esse quadro, apesar de que tinha uma que era uma histérica, parecia uma histérica, mas era um paciente de uma riqueza enorme, né? Quer dizer, onde a gente aprendeu muito. Eu acho que foi a pesquisa que mais ensinou para a gente. Curiosamente, porque a gente foi assim, paciente com lúpus, o que a gente vai encontrar? Coisa esquisita, será? Né? Que a gente está querendo, a gente está muito influenciado pelo pessoal de Recife, não sei o quê. E foi muito rico. Assim, vou dar alguns exemplos para vocês. Quer dizer, uma das pacientes era uma paciente que chegou. Era uma paciente que tinha uma mãe, um pai, descobriu que tinha lúpus da maneira mais estranha, assim. Ela era secretária numa empresa e, de repente, o chefe dela olhou para a mão dela e disse: nossa, seu dedo está roxo. Você precisa ver um médico. E ela vai, então, procurar um médico. E esse médico, quer dizer, a doença das extremidades roxas não é o lúpus, é uma outra. Agora não estou lembrando o nome. Mas que é uma doença autoimune também, mas que não é tão grave. Basta você realmente aquecer as extremidades, ou prestar atenção, enfim, cuidar um pouco, que tudo bem, muitas pessoas têm. Mas a partir dos exames que foram fazendo com ela, foram se perguntando se ela não tinha lúpus. E ela começou a ser tratada no HU. E ela tinha um prontuário que era um calhamaço. E um dia ela chega para a analista dela com esse calhamaço e diz: aqui está a minha história. Eu tenho lúpus interrogado. Ela achava isso lindíssimo. Na verdade, ela já tinha confirmação do lúpus, mas uma das primeiras coisas que aparece no prontuário dela é lúpus interrogado. E essa paciente era uma paciente, né, uma das coisas que a gente via nesse tipo de organização psíquica era uma ideia de transparência, uma ideia de que você não tem segredo, que o outro sabe tudo sobre você, você não precisa nem falar. Essa paciente tinha muito isso. Né? Um dia ela chega
uma manga comprida para analista e diz, você não reparou nada de novo? E o analista fica sem graça, dizendo, não estou me dando conta de nada mesmo. Meu relógio é novo. Meu relógio está funcionando. Olha só o meu relógio. Achei ótimo essa história. É um adivinho mesmo. É uma ideia de que o outro é um adivinho. O outro vê tudo. Né? Não existe espaço para segredo, não existe espaço para nada. O outro vê, sabe tudo. E essa paciente, eu acho que ensinou muita coisa para a gente, nossa. Mas uma das coisas que ela não conseguia contar a história dela. Ela não tinha história, ela não tinha noção de tempo, ela não sabia se essa doença que aparece quando ela estava empregada tinha sido há 10 anos atrás, há 5 anos atrás ou há 15 anos atrás. Não tinha a menor ideia. A relação com o tempo era uma relação inteiramente caótica. E ela, que é uma coisa que aparece nos pacientes depressivos, né? Uma relação com o tempo, uma relação com o nome próprio, que era muito engraçado. Não há a menor importância qual é o nome que você tem, mas é menor. Você pode ser chamado de qualquer coisa. Não é isso que te define. Uma coisa, ou que te dá uma identidade, ou que faz você fazer, funciona como eixo identificatório. Passa por outro lugar, que a gente não sabe exatamente o que é, mas não é por aí. O que dá a impressão, às vezes, de uma psicose não é. Pode pensar, não, isso parece uma psicose. Não, não é. São pessoas que, à medida em que o trabalho vai andando, essa paciente terminou o trabalho, depois de atendimento de quase 6 anos, sonhando, fazendo associação livre. É uma coisa impressionante. Então, portanto, você não estava diante de uma psicose. A hipótese é uma. Essa paciente tem isso, e essa ideia de que foi, num primeiro momento, antes do trabalho de análise, esse hospital e esses médicos dizendo sobre o corpo dela que começaram a construir uma história dela. Esse prontuário era o documento de que ela tinha uma história, de que ela tinha uma existência. Né? E era a partir do que aquelas pessoas iam botando ali, iam escrevendo sobre ela. Né? Primeiro, é uma equipe grande no HU da Collagenose, então muita gente cuidando dela, uma psiquiatra cuidando dela, né? O chefe da Collagenose na época, que era o Parque, que é um papo, cuidando dela. Né? E todos os residentes e todos os assistentes do Parque. Então, era uma coisa de que aquelas pessoas cuidavam dela. Isso a gente vai vendo como uma coisa fundamental, né? Nesse tipo de organização. A ideia de pertencimento, deu um pertencimento, o HU deu um pertencimento. Eles pertenciam aos pacientes atendidos pelo HU. Né, ao núcleo pequeno, que todo mundo quer entrar e não consegue, porque é difícil, porque tem senha, porque não sei o quê, né, porque o hospital não tem como absorver. Então é seleto. Quem consegue entrar ali dentro é uma sorte. Entendeu? Uma outra paciente que a gente atendeu, que foi Aparecida, essa paciente foi uma coisa incrível também. É uma paciente que brincava de bonecas comigo. E um dia ela trouxe as bonecas. Mas era uma mulher de quase 50 anos. E brincava escondido, ninguém sabia. Mas ela tinha bonecas que ela pegava do lixo. Costurava. Com que ela brigava muito. Algumas bonecas ela brigava muito. Né? Com algumas bonecas ela se desentendia. E tinha problemas, volta mesmo. E essa paciente estava no lúpus, mas na mesma unidade da colagenose, porque era tudo autoimune,
você tinha os pacientes com a síndrome de Sjögren. E a síndrome de Sjögren é uma doença onde você não tem secreção. Então, você não tem lágrima, você não tem saliva, né? Todas as secreções ficam muito escassas, né? Da secura no olho, da secura na boca. Enfim, você tem vários problemas desse tipo. E a indústria farmacêutica entra com produtos específicos para a Sjögren, né? Entra com pasta de dente especial, um colírio especial, um negócio para o lábio especial, enfim, tudo para atender essa secura. E ela não tinha Sjögren, mas fazia tudo para entrar na turma do Sjögren, porque a turma do Sjögren era uma turma que era a elite da colagem nossa, né? E ganhava produtos, tinha palestras, tinha grupos de encontro, era uma coisa social importantíssima. E ela consegue entrar, não sei como, ela consegue, não tinha Sjögren nenhum, mas ela consegue entrar e a pertencer ao grupo de Sjögren. Isso foi uma grande conquista, né? Então tem isso, tinha uma paciente que era uma paciente tipicamente falséria. E do outro lado, na depressão, você tinha uma paciente com características às vezes muito parecidas, porque a nomeação das coisas é muito difícil para essas pessoas. Nomear sentimentos, nomear sensações corporais é extremamente difícil. Então, essa paciente, por exemplo, depressiva, vai um dia ao dentista dizendo: eu tenho uma dor de dente. E o dentista examina ela completamente, começa a conversar com ela e descobre que ela tem uma úlcera, que ela chamava de dor de dente. É alguma coisa como se esse corpo não tivesse sido nomeado nunca. Né? Essa ideia do atributo, quer dizer, foi uma das coisas que a gente trabalhou muito, quer dizer, quando você pega, né, na introdução ao narcisismo do Freud, na segunda parte, essa ideia de que o adulto vai dar atributos, né, vai nomear esse bebê, né, vai dizer: o bebê gosta disso, o bebê tem testa da tia tal, tem o queixo de não sei quem, tem o mau humor de não sei quem lá, ou tem o bom humor de não sei quem, ou parece com um jeito de não sei o que, ri da maneira do fulano, da família. Você começa a nomear e você começa a nomear esse corpo, né? Esse bebê está com dor de ouvido, esse bebê está com fome, esse choro é de fome, esse choro é dor de ouvido, esse choro é de frio. Você começa a nomear um corpo. Quando você não tem isso vira uma coisa difusa, vira um mal-estar difuso. Você não consegue. A nomeação restringe o campo. Né? Eu lembro quando eu estava trabalhando isso, que a pessoa que atendia essa mulher não conseguia entender como é que ela vai com dor de dente, tem uma úlcera. E na hora eu me lembrei do NEPEC e a psicanálise, a maior parte é feita de mulheres, não de homens. Então, se as mulheres aqui presentes sabem que quando tiveram cólica pela primeira vez, não sabiam o que se tratava. Né? Podia ser cólica intestinal, podia ser um mal-estar. Tem uma mulher que chega e diz: isto é cólica menstrual. Imediatamente restringe o campo da dor. Né? Enquanto você não tem essa fala que vai restringir, o mal-estar é difuso. Você não consegue botar ela em que lugar específico tem no corpo. Né? É alguém de fora que vai nomear isso, e ao nomear, fecha um campo. Se você não tem essa nomeação, você só tem um mal-estar difuso. Você não sabe o que fazer com isso. Você não sabe que nome dar, né? Nem o que seja. Claro que você tem extremos nessa história. Esse era um caso de uma depressão complicada, uma história
Mas era uma pessoa que trabalhava na universidade, de nível universitário. Não era, ao contrário das pacientes com lúpus, que na maior parte eram pessoas sem escolaridade muito alta. Essas pacientes de depressão eram pacientes, na maior parte das vezes, com um nível de instrução razoável. Então, essa foi a primeira pesquisa. Essa pesquisa a gente trouxe de fora Lambotte, o Claude Lambotte, que tinha trabalhado sobre melancolia, e a gente fez um seminário fora do Rio com ela, onde a gente apresentou algumas coisas, ela discutiu algumas questões do livro dela que a gente queria discutir com ela, e ela veio 2 vezes. Veio uma vez, depois 2 anos. Esse encontro mais ou menos tem de 2 em 2 anos. Depois ela veio uma segunda vez. Nessa segunda vez, a questão da melancolia voltou muito. E a gente levantou a questão da vergonha. Né? Do Freud dizer que o melancólico não tem vergonha, né? Do que ele fala dele mesmo. É uma doença da lucidez. Né? Mais ou menos é isso que o Freud diz. O que eles dizem é verdade, mas é uma doença da lucidez. É uma doença com ausência do campo da ilusão. O que é verdade e o que é terrível. Né? Que a gente não se dá conta do quanto a fantasia e a ilusão podem ser colchões muito confortáveis. E aí a gente pensou em trabalhar isso e fomos trabalhar com pacientes chamados na psiquiatria de fobia social, fóbicos sociais. Uma nomenclatura que a psicanálise não usa, mas que é usado comumente pela psiquiatria. E aí foi um outro universo que se abriu. Vieram pacientes muito diferentes, com questões muito diferentes, né? Onde a gente separou meio que em 2 blocos, de alguma maneira. Os pacientes humilhados e os pacientes que sofriam de embaraço. Eram 2 coisas bem diferentes. Né? Os humilhados eram pacientes gravíssimos. Eram pacientes com risco de suicídio, pacientes que não saíam de casa, pacientes que não atendem o telefone. Né? A fobia chega ao ponto de não ser nem presencial, porque alguns pacientes têm vergonha na presença, mas falam no telefone. Está vendo com quem está falando, tudo bem. Esses não falam nem no telefone. Né? São pacientes, alguns, enfim, que deixaram a gente de cabelo em pé. Né? Um dos pacientes, inclusive, foi atendido por uma pessoa da equipe muito boa, aliás, mas que ganhou uma bolsa para fazer o doutorado na França. Isso assim, 1 ano e meio depois estava atendendo ele. E a gente ficou com muito medo, porque era um caso super grave. E o que aconteceu com aquele rapaz? Um rapaz moço, muito moço. Esse rapaz veio... Na primeira entrevista, quem faz são os coordenadores. Né? No caso, ainda a Regina não tinha entrado, então era só eu e o Júlio. Esse rapaz não tirava o olho do chão. E falava baixíssimo, era dificílimo o que ele tinha para dizer. E é isso, tem uma coisa com a linguagem curiosa. Esse menino, num determinado momento, ele diz: não, quando eu era pequeno, no colégio, eu fui alvo de racismo. Eu olhei para o menino branco. De que racismo você estava falando? Eu perguntei: como assim, né? Como era isso?
E o racismo é porque ele usava óculos. Então é isso, você tem um... Ele era um menino que usava óculos e foi alvo de bullying por conta disso, de um bullying muito pesado no colégio. E não soube se defender nem se proteger disso. Não tinha nenhum equipamento na época, não falou nada para os pais, tinha vergonha de falar para os pais gostavam muito da escola, como é que ele ia dizer para os pais que ele queria sair daquela escola. Enfim, isso é uma coisa que acontece muito com pacientes com bullying, né? Eles vão sofrendo e eles não abrem a caixa, né? Eles não abrem, não se queixam para ninguém. O paciente com trauma raramente se queixa para os pais, raramente. Quando ele se queixa, ele já está salvo. De alguma maneira. A maior parte das vezes não se queixa. Esse menino nunca se queixou, tinha vergonha, não sei o que, e ele vai ficando inoperante, preocupante para todo mundo. E o do embaraço é diferente, porque ele tem fantasia. Entendeu? Então, essa é a grande diferença. Aqui, a fala desse menino é uma fala seca, não sai nada, é só sofrimento e angústia, só. Um sofrimento imenso, uma angústia que ele não conseguia dar palavra para aquilo. O do embaraço, não, quer dizer, o cara, que é um que a gente teve, por exemplo, nos casos que a gente atendeu, era um rapaz que ele tinha vergonha de tudo. Então, se ele tivesse que ir a um lugar público, a um restaurante com mulher, ele antes ia ao restaurante, fazia um recenseamento do espaço, para saber onde é que ele ia ficar, que mesa era a mesa mais protegida de ser olhada, né? Para ele poder aguentar a dificuldade de ir para o restaurante. Então, mas aí tinha mil imaginações, assim, o que o outro ia dizer, o que o pai pensou. Ele, quando ia, ele não estava desempregado, ele ia para a praia e ficava achando que todo mundo estava olhando para ele, achando que ele era vagabundo, que ele não trabalhava. Então ele ficava olhando no relógio como se ele estivesse esperando alguém. Mas só o tempo todo olhando no relógio. Porque era para ele um grande disfarce de que ele não era um vagabundo. Porque ele estava ali esperando alguém que ia chegar, né, olhando com uma certa impaciência para o relógio. E tem cenas desse cara muito engraçadas. No final ele conseguia rir disso também. A filha queria uma festa de aniversário, de qualquer maneira, e ele tinha horror. Ia juntar gente, criança, pais que ele nunca viu, mães que ele nunca viu. E aí ele tem uma hora que ele se dobra e diz tudo bem. Vamos dar a festa. E ele dá a festa com pratos de papel e copos descartáveis. E para fugir das visitas, ele lava os copos. Ele vai para a cozinha lavar os pratos. Isso é uma maravilha. Ele vai para a cozinha lavar os pratos de papel. Para se proteger daquela sala que era um inferno para ele. Então, enfim, teve essa pesquisa, que foi a segunda pesquisa, se eu estou pulando alguma coisa. Que fosse... que a gente pudesse trabalhar, onde a gente trabalhou muito a questão da vergonha, que a psicanálise trabalhou quase nada. A vergonha em Freud é uma vergonha puramente sexual, ligada ao pecado. Né? Esse tipo de vergonha, a psicanálise nunca tratou. Há pouco tempo atrás, 2 autores trataram. Na França. Mas aí, nessa falta de bibliografia, a gente foi muito para os historiadores, né?
que era a ideia de vergonha no Oriente? O que é a ideia de vergonha no Japão? Né? O que era a ideia de vergonha na Grécia Antiga? Você tinha vergonha dos guerreiros. E essa ideia de até que ponto, na sociedade atual, e esse era um complicador, ou esse é um complicador, a psicanálise montou toda a sua produção de saber em cima do recalque da culpa. E a culpa é inteiramente diferente da vergonha. A culpa é alguma coisa que você pode reparar, e a vergonha não tem reparação para a vergonha. Essa é a grande questão da vergonha. Quer dizer, a culpa você sofre com ela, você tem conflito com ela, você se debate com ela, mas ela é passível de reparação. Ela é passível de você reparar. A vergonha não. A vergonha é alguma coisa... você tem vergonha de alguma coisa que você não é responsável por aquilo. Né? Você tem vergonha porque você usa óculos que você não é responsável por aquilo. Não é uma escolha. É uma necessidade. Se você não usar óculos, você não vê. Né? Então, a vergonha está sempre ligada, quer dizer, esse tipo de vergonha, a uma questão física, na maior parte das vezes. Né? Você tem todo paciente que reclama que tem uma espinha no rosto e essa espinha parece que ocupa todo o rosto e que todo mundo está vendo e todo mundo tem nojo e isso ganha uma dimensão enorme, mas ela não é responsável pela espinha. Né? Ela não tem o que fazer com aquilo, ela não tem como reparar. Né? Aquilo que gera vergonha. Aquilo que gera vergonha não é reparar. Quando ela é física. Quando ela não é física, é pior ainda, porque o sujeito verá alguma coisa em você que você não vê. Né? Então você tem vergonha de alguma coisa que você não sabe nem o que é. Né? Nessa transparência, alguém viu alguma coisa de você e em você que você mesmo não vê. Então, você não tem como reparar isso. Nenhuma das duas situações são passíveis de reparação. Então, você fica num universo onde o outro sabe de você muito mais do que você. O outro, primeiro é o outro quem sabe, o outro quem julga e o outro quem diz quem você é. Isso aí já é bem diferente da melancolia. A melancolia diz o que ela é. Né? Ela é acusadora, ela diz, ela é lúcida, ela vai ter uma fala sobre si mesma absolutamente contundente. E ao contrário, né? Se alguém chegar e disser não é nada disso, quem disser isso é um burro, não tem a menor ideia, né? Não há ninguém que gere mais desprezo ao neurótico, ao melancólico do que o neurótico. Né? O desprezo que o melancólico tem pelo neurótico é uma coisa... Eu acho o neurótico um bobão que acredita em Papai Noel. Acha que a vida é uma maravilha e é um grande bobo. No caso da vergonha, o outro sabe tudo. Então, se o outro diz, você é aquilo que o outro diz naquele momento. Se o outro, né, se outra pessoa diz o oposto no momento seguinte, você já não sabe mais o que você é. Mas está no outro o saber sobre si. Não está em você. Essa possibilidade de se constituir afirmativamente sobre você parece ter sido um grande fracasso. Né? Isso não foi possível por alguma razão. A terceira pesquisa é o que o Júlio vai falar com vocês.
é uma pesquisa sobre compulsão, que é a pesquisa atual, onde a gente já trabalha com pacientes com compulsão, pensando a compulsão como ela é um pouco, quer dizer, como ela foi definida pela psiquiatria como toque, ou seja, uma compulsão que não passa pelo pensamento, ou seja, que não é uma neurose obsessiva, não hipótese alguma. É uma ação onde não há nenhum pensamento possível sobre aquilo. Né? Essa fala não se constitui. Uma ação quase que involuntária, né? Maior que o sujeito não tem controle sobre aquilo. É uma ação para além dele, né? Construção de uma coisa para além dele, mas que não é movida por nenhum pensamento. Ela não tem um pensamento anterior, nem um pensamento posterior. É extremamente difícil de trabalhar e é fascinante. Porque exatamente, eu acho que o NEPEC oferece para a gente, eu acho que a possibilidade de pensar coisas que a gente nunca tinha pensado. Nunca tinha se deparado com e nunca tinha pensado, primeiro, porque no universo do hospital é uma clínica que você não tem na clínica particular. Vai aparecer casos inteiramente diferentes do que batem na clínica privada, a maior parte das vezes. No caso da compulsão, nem tanto, porque você agora está vendo, a gente está vendo muito. Né? E é muito difícil de trabalhar. Nossa, é uma missão, às vezes, desanimadora, mas que tem coisas muito interessantes. Eu acho que isso é legal. Quer dizer, no caso da compulsão, a gente tem casos assim, de uma paciente que parece um falso self, tem um psicótico. E tem um paciente borderline. Quer dizer, aqui tem mais do que isso, mas se a gente for pegar emblematicamente essa diversidade, a gente teria essa diversidade. É uma diversidade muito interessante. Pacientes muito diferentes, com sintomas graves para os três. A vida deles é um inferno. Né? A gente não pegou na compulsão nada ligado à droga, nem ligado à questão alimentar. Essa é outro tipo, as outras compulsões, a gente não pegou. Essas porque são... Aí é um universo muito específico, você tem que entrar num universo muito específico. Nos dois casos, tanto o da droga quanto o da compulsão alimentar, que são universos bem diferentes. E esses não, são compulsões muito não vinculadas a nada disso, mas que a vida fica... São pessoas com uma vida extremamente difícil. Quer dizer, o que a gente pega no NEPEC de alguma maneira, e eu acho que na clínica privada hoje também, com relação a essas questões narcísicas da contemporaneidade, são pessoas cujo nível de sofrimento é imenso. Eu acho imenso. Assim, é uma sorte. A neurose é uma sorte na loteria, porque aquilo é um horror. Né? É o mundo dos horrores. É um mundo extremamente difícil, muito sofrido, muito difícil. Se vocês se interessarem, no sábado 23 agora, vai ser antes da fala do jogo, a gente faz um encontro onde a gente vai apresentar 3 casos
Sábado 23, que horas? 9 da manhã. Aonde? No IPUB. A gente vai apresentar 3 casos de compulsão diferentes. Esse aí, uma psicóloga, um borderline e essa falcel, mais para falcel, que vai ter como comentador Jurandir e Otávio de Souza. Então, se vocês quiserem ir, tem pessoas que vai ser no auditório limitado, no auditório grande. Enfim, não sei se eu fui muito concisa, mas acho que talvez eu tenha deixado de falar essa ideia de corpo diferente que ajuda muito também, que é um corpo visto como lapso, ou seja, onde o lapso pode aparecer no corpo. O Ferenczi tem uma ideia muito curiosa sobre o que ele chama de materialidade histérica, de que essas manifestações, tipo suar nas mãos, ficar vermelha, diante de determinadas situações, seriam lapsos que o corpo se manifesta. Em vez de aparecer em palavra, o lapso aparece numa manifestação corporal. A segunda coisa que eu acho que essa pesquisa nos fez pensar muito foi a não existência desse corpo, para aqueles pacientes que eu comecei a falar que só existia aqui pré-cima, o quanto esse corpo não é uma prova de existência. E aí, na época, hoje em dia isso mudou, mas na época que eu cheguei em 80, eu comecei a clinicar em 87. E por isso eu sou uma professora aposentada.